Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Sejam todos muito bem-vindos no nosso encontro de casais desse mês de abril, ao mesmo tempo um momento também de gratidão, alegria. Nós estamos também comemorando 50 anos de vida conjugal dos meus pais. Eu quero agradecer também toda a presença dos irmãos e o carinho, para com a nossa família. Hoje está conosco também o meu irmão, o Ederson, a minha cunhada Mirelle. Deus esteja abençoando vocês. Que bom estarmos reunidos aí para juntos celebrarmos a vida e a vida conjugal de um modo especial. Nós preparamos um videozinho a respeito do casamento, para vocês verem como que meu pai era bonito e como a minha mãe continua ainda, Então vamos passar aqui pro videozinho e depois a gente começa propriamente. Hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus pelos nossos 50 anos de casado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, por essa grande vitória. Completarmos 50 anos de feliz matrimônio. Eu agradeço a Deus pela minha família, por todos os meus amigos e os meus familiares. Obrigado, Senhor.
50 anos em 5 minutos. Né? Casamento. O álbum de casamento é mais assim, não, você lembra de fulano? Não, lembra do outro? Esse aqui já foi. Esse também. Não é fácil, né, chegar aos 50. Então, é mais ou menos por aí. Aí a chegada dos filhos, chegada dos netos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez que nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, Deus esteja abençoando e que nós possamos nos alegrar essa noite e também aproveitar para relembrar alguns princípios da palavra do nosso Deus. Nós vamos dar início propriamente, irmãos, para tanto, mesmo assentado, eu convido você a elevar seu pensamento a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus de amor, Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pelo cuidado, a proteção que o Senhor tem tido para conosco e principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor continue sobre nós, que nesse dia em especial possamos adorar ao Senhor e ao mesmo tempo sairmos daqui edificados com a Tua palavra e também com a confraternização e a nossa alegria, Deus, pela comemoração dos 50 anos de casamento do meu pai, do Rubens, da minha mãe, da Marisa, e por todos os casais que aqui estão. Que possamos, ó Deus, apesar dos dias maus, apesar de dias difíceis, ainda, Deus, pautado na Tua palavra, acreditarmos na família, acreditarmos, ó Deus, no amor, acreditarmos, ó Deus, na vida conjugal, segundo o padrão que o Senhor mesmo estabeleceu na Tua palavra, para o nosso próprio bem, para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. Fique conosco, nos abençoe, é o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos, aqueles que estão com suas Bíblias, a abrirem no Salmo 92, se não, apenas acompanhe a leitura que faremos. Livro dos Salmos, o Salmo 92, do verso 12 até o verso de número 15, no finalzinho aqui desse cântico, salmo, um hino de gratidão. Possamos juntos fazer essa leitura. Livro dos Salmos, Salmo 92, do verso 12 até o verso de número 15. Mesmo assentados, mais atentos, de modo urgente, façamos a leitura a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: todos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Que realmente, com o passar dos anos, nós possamos reconhecer a bondade do Senhor, a retidão do Senhor, a sua justiça, e possamos, à medida que avançamos na nossa caminhada, ter o privilégio de estar na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor, florescendo nos atos do Senhor, e ainda cheios de fé, de fervor, de amor ao nosso Deus, para anunciar o quanto o nosso Deus é reto e o quanto o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Digno de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos.
Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos. Como cantamos, ó Deus, só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Até mesmo, ó Deus, quando nós nos alegramos pelo nosso sucesso, pelas benevolências em nossa vida, tudo vem de Ti, e o Senhor é o único digno de toda honra e de toda glória, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós. Continue a nos fortalecer na fé, ó Deus, e na comunhão contigo. É o que clamamos, em nome de Jesus. Amém. Como viver um casamento feliz? Ou vivendo um casamento feliz na perspectiva da palavra de Deus. Eu comentei, acho que foi quarta-feira, né? Numa das situações que a gente estava falando, aí eu mencionei essa historinha. Na televisão, uma repórter foi entrevistar um senhorzinho que estava fazendo 100 anos de idade. E aí o repórter chega para ele e pergunta assim: qual que é o segredo para se fazer 100 anos de idade? Aí o velhinho falou: é só não morrer. E aí, certamente, se você perguntar, né, para os meus pais, seu Ruto, Amaris, qual que é o segredo para fazer bodas de ouro? Além de não morrer, obviamente, é não divorciar, que infelizmente tem sido uma prática tão comum nos nossos dias. A maioria dos casais, infelizmente, não tem desfrutado de uma vida feliz ou de um casamento feliz, porque tem desprezado alguns princípios da palavra do Senhor. Então, hoje, nosso objetivo aqui é fazer com que o casamento seja de fato vivido dentro daquilo que a palavra do Senhor nos apresenta. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, no verso de número 4. Dentro dos deveres sociais que o livro de Hebreus nos apresenta aqui, vários dentro do relacionamento interpessoal, dentro desses vários preceitos ou deveres, ele traz um versículo específico sobre a vida conjugal. E ele vai dizer assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãos, como cristãos, nós precisamos ter essa premissa no nosso coração, de que o matrimônio precisa ser digno de honra. É uma das áreas da nossa vida onde testemunharemos a respeito do poder do nosso Deus. Quando nós não conseguimos viver uma vida conjugal dentro do padrão que Deus estabeleceu, com as funções determinadas para cada cônjuge, e dentro das posturas que a própria palavra de Deus nos apresenta, em última análise, nós estamos dizendo que o nosso Deus não é tudo aquilo que nós falamos que Ele é. Porque se nós servimos o nosso Deus e o casamento não é digno de honra pela nossa impureza, então nós não reconhecemos a justiça desse Deus. Se nós falamos que o nosso Deus é poderoso, mas não nos submetemos aos princípios que Ele coloca a cada um dos cônjuges dentro do casamento, então nós estamos testemunhando que a palavra do Senhor não tem valor para nós. Se dissermos que o nosso Deus é poderoso, mas pensamos em divórcio ou na falta de perdão, então estamos na verdade anunciando que o nosso Deus não é poderoso para curar, para transformar, para restaurar, para renovar e para nos fortalecer. O matrimônio digno de honra, mantido dentro do padrão que Deus espera, é uma fonte de testemunho poderoso a respeito da nossa fé em Deus. E o modo como nós lidamos com o matrimônio expressa o quanto nós entendemos a respeito dos atributos de Deus, porque Deus julgará
os impuros e adúlteros. Ciente disso, nós vemos que Deus quer que o casamento seja de fato digno de honra, e para isso Ele nos ensina práticas simples, porém eficazes e eficientes para desfrutarmos da felicidade conjugal e da felicidade familiar. O ensinamento das Escrituras nos aponta para o fato de que devemos cultivar preceitos simples todos os dias para mantermos então o casamento dentro do padrão de Deus. Leamos Provérbios capítulo 5, o texto que vamos meditar nesta noite, nas palavras de exortação de Salomão aos jovens, mas que serve de instrução para todos nós. Nesses capítulos iniciais de Provérbios, caracterizado pela expressão filho meu, né, uma chamada de atenção de Salomão, em especial aos jovens, começando lá no verso 8 do capítulo 1 e indo avante aí, pelo menos até o capítulo 7, nós encontramos essa expressão: filho meu, dê ouvidos à sabedoria, filho meu, não deixe a instrução do seu pai, filho meu, sempre chamando a atenção, em especial dos jovens. E aqui no capítulo 5 nós temos então mais uma advertência de Salomão contra essa prática da carnalidade, da imoralidade, da impureza, e ele vai tratar, portanto, como a fidelidade conjugal e a Deus como um desses preceitos. Nós vamos ler aí do verso 15 até o verso de número 21, que sintetiza aqui a instrução do capítulo 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus em Provérbios, capítulo 5, verso 15 a 21. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores, gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Oremos. Ó Pai, abençoe-nos no estudo da Tua Palavra nesta noite, e nos ajude, ó Deus, a gravar isso no nosso coração e a colocarmos em prática os Teus ensinamentos para o nosso próprio bem, para de fato vivermos um casamento feliz, segundo os preceitos, princípios, deveres e instruções que a Tua Palavra nos traz. Fique conosco e nos abençoe, é o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, basicamente verso a verso nós encontramos aqui algum preceito que devemos colocar em prática, ou pelo menos gravar no nosso coração, para que possamos de fato viver um relacionamento conjugal feliz. No verso 15 nós encontramos aí, é lógico que é um livro de sabedoria, que está usando aqui uma forma até poética, né, e de alegoria, de analogia, melhor dizendo, para o nosso entendimento. E no verso 15, ele está falando aqui, todo o capítulo 5, sobre a fidelidade conjugal, né? Se você olhar aí no verso 3, ele diz, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. O verso 7, agora pois filho, dá-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca, afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes da porta da sua casa. E aí advertências contra então a imoralidade, a impureza, advertências contra
a promiscuidade, o adultério. E do verso 15 a 21 ele vai trazer então alguns preceitos para que a gente fuja da imoralidade, da impureza, do adultério e permaneça, portanto, vivendo um casamento feliz. Então o verso 15 diz: bebe a água da onde? Da tua própria cisterna, e das correntes da onde? Do teu poço. Nessa analogia, dentro de um contexto da cultura, se você vai, por exemplo, a Cantares, você vai ver expressões usadas aí de eufemias, né, para tratar de relação até da intimidade do casal, como instrumentos relacionados à fonte, à cisterna, a poço, né? Você vai encontrar isso, Salomão usando isso também no Cântico dos Cânticos. A ideia aqui, portanto, é que a tua cisterna, o teu poço, é a fonte de água que você tem, é sua, tua cisterna, teu poço, e bebe a água da tua própria cisterna, do teu próprio poço. Essa ideia, portanto, é o princípio da singularidade do casamento. Nenhum casamento, irmãos, se mantém com imoralidade, com adultério, com promiscuidade. Você não vai sair por aí bebendo água de qualquer cisterna, você não vai sair bebendo água de qualquer poço. A ideia é que você venha suprir a sua sede do teu próprio poço. Portanto, o princípio aqui é essa exaltação dessa singularidade, que significa expressar aí essa independência ou interdependência do casal. Eu sou dele, né? Ela é minha, ou ele é meu. Eu tenho a minha própria fonte, eu tenho o meu próprio poço. Então, dentro dessa analogia, a ideia é que um casamento, para se manter digno de honra e feliz, ele precisa de singularidade. É a minha esposa, é o meu esposo, é o meu cônjuge. A partir do momento que não tenha esse vínculo de pertencimento, né? Esses relacionamentos modernos, abertos, onde eu sou dela e de todo mundo, e ela é minha e de todos também, não vinga, não gera segurança, não gera felicidade, não gera uma prática de um matrimônio digno de honra. Então essa ideia do pertencimento é importante. E aí são detalhes simples, que às vezes nós encontramos no nosso dia a dia. Tem pessoas que preferem apresentar o outro como o meu companheiro, o meu parceiro, é com quem eu estou. E a perspectiva do casamento digno de honra, e dentro da perspectiva que a palavra de Deus diz, não, eu não estou, eu sou uma só carne com ele ou com ela, e ela é minha esposa e ele é meu esposo. Lá em 1 Coríntios 7, nós encontramos desde o início, né, no capítulo 7, a ideia de, para evitar a imoralidade, cada um deveria ter, cada homem a sua esposa e cada esposa o seu marido. Essa é a ideia da singularidade. Não pense que um relacionamento aberto vai ser um relacionamento que vai ser duradouro, porque não pode, não dá certo. O princípio de Deus é exaltar a singularidade, a ideia de Cantares, né? É minha noiva, meu noivo, ele é meu e eu sou dela, coisas nessa perspectiva. Olhando para o verso 16, irmãos, nós temos mais um princípio que segue basicamente a mesma linha, né, de fortalecer, que diz: derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pela praça os ribeiros de águas. Aqui fontes aponta até para um eufemismo no sentido da sua virilidade, ou seja, se você tivesse a ideia de fonte como o homem
aquele que vai promover a procriação, como fonte de gerar descendência. Então, fonte aqui, no contexto de provérbio, é sinônimo da sua virilidade. O foco, obviamente, é o homem, mas a ideia é: você vai lançar o seu sêmen pelas praças? Você vai viver de modo imoral? Você vai derramar para fora aquilo que é a fonte da sua descendência? E a gente vê que esse princípio, né, que aponta para preservar a fidelidade conjugal, tem sido desprezado. Recentemente, visitando aí uma família que a esposa acabou se divorciando por ser a parte vítima de adultério. Então, o primeiro marido que adulterou e que abandonou tem um filho com essa moça, tem mais 5 filhos com outras mulheres, um filho de cada mulher. É o cara que está derramando da sua fonte pela praça. E aí eu fico pensando, qual que é a ideia de um cara desse? Acho que a ideia é simples, né, de egoísmo puro. Ele tem um filho, então ele pensa assim: eu vou ter que pagar pensão para o meu filho. Nada mais justo, uma vez que ele é seu filho, né? Só que ele fala: poxa vida, o juiz determinou lá 40% do meu ganho. Não vou, estou com raiva da minha primeira esposa, não vou dar esse negócio, vou arranjar um outro filho que pelo menos eu divido. E aí, ele tendo 6 filhos, você pega 40% ou 30% do salário, dependendo daquilo que vai determinar, isso vai dar quase nada para cada filho. É uma forma de demonstrar o seu egoísmo, dele demonstrar até mesmo a sua irresponsabilidade e o seu desprezo para com o matrimônio e para com a família. E o padrão de Deus é que o matrimônio seja digno de honra. Esse tipo de homem, na perspectiva bíblica, é louco, porque esse cara vai envelhecer um dia, e a história dele vai ser terrível. Os fantasmas que vão persegui-lo no final da sua vida vão ser devastadores, porque com a infidelidade, irmãos, nós trazemos fantasmas para atormentar a nossa mente. E eles vêm. A fidelidade é uma preservação da nossa própria saúde emocional, psicológica e em especial na velhice. Não se derrame para fora a tua fonte. Preservar a fidelidade, segundo Salomão, é fugir da dor e da tristeza, e é manter-se na verdadeira alegria. Se você observar aqui no capítulo 5, verso 3 e 4, ele vai dizer assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, as suas palavras são mais suaves que o azeite, mas, tem um mas aí, mas o fim dela é amargoso, como absinto, agudo, como a espada de 2 gumes. A adúltera, ela vai dizer que você é o cara mais especial. As palavras delas inicialmente são doces, como destilar favos de mel, são suaves como um azeite, mas depois isso se torna amargo, isso se torna morte, porque é sinônimo de espada de 2 gumes. O segundo princípio, então, para manter o casamento digno de honra e consequentemente viver um casamento feliz, é preservar a fidelidade, irmãos. A singularidade, ele é meu, ela é minha, gera uma postura de fidelidade conjugal. Isso é chamado a atenção pela palavra do Senhor em vários outros textos aí. Olhemos agora para o verso 17. Seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Sejam para ti somente, tanto a fonte
quanto o beber da própria água, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. O terceiro princípio aí é garantir a exclusividade, irmãos. O contexto aqui é suprimento, inclusive, de intimidade. E a ideia que o texto diz é o seguinte: a sua intimidade conjugal é para vocês. Ninguém deve ficar sabendo. No mundo moderno, que despreza o matrimônio, que faz dele algo indigno, as pessoas compartilham as suas intimidades e chega ao cúmulo da troca de casais. Isso é deixar o matrimônio maculado. É fazer com que o matrimônio perca a sua dignidade. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Você não precisa compartilhar da sua intimidade com ninguém, não deve. Existem alguns imbecis que, para talvez demonstrar virilidade para com os amigos, chega na segunda-feira e compartilha das suas intimidades, inclusive com seu cônjuge. Isso é uma imbecilidade, irmãos, na visão bíblica, é tolice mesmo. Seja somente para vocês. A intimidade não é para compartilhar com estranhos. Para que o matrimônio seja mantido como digno de honra, vocês precisam garantir a exclusividade, que é excluir toda possibilidade de compartilhar com terceiros aquilo que é somente do casal e aquilo que você pode compartilhar somente com o seu cônjuge. 1 Coríntios 7, depois você pode dar uma olhada lá, a ideia de o homem vai suprir as necessidades da esposa, a esposa vai suprir as necessidades do homem. Depois, um pouquinho mais à frente, o homem não tem direito ao seu próprio corpo, e sim a esposa, e a esposa não tem direito ao seu próprio corpo, e sim o marido. E essa intimidade, esse princípio é exclusivo do casal. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Verso 18, irmãos: seja bendito o teu manancial, a tua fonte, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A ideia inserida aqui no verso 18 como princípio para que o matrimônio seja digno de honra e que você possa viver de modo feliz, é que você precisa assegurar a unidade. Seja bendito a tua fonte, ou seja, aquilo que é seu, né? E alegra-te com a mulher da tua mocidade. A ideia de estar junto, a ideia de unidade propriamente. A unidade em todos os sentidos, entre um homem e uma mulher no casamento, tornando-se os dois uma só carne. É o objetivo traçado por Deus. Alegra-te com ela é a tua esposa. Se você olhar lá para Eclesiastes capítulo 9, verso 9, você vai encontrar Salomão mais uma vez trazendo esse mesmo princípio. Goza, alegra-te ou satisfaça a sua vida com a mulher da tua mocidade ou com a tua mulher todos os dias da tua vida fugaz, porque essa é a parte boa da sua vida. Salomão vai falar lá em Eclesiastes 9. Aproveita a vida com a mulher que Deus te deu, ela é sua, alegra-te com ela. E para isso, viva em unidade em todos os sentidos, ou como Pedro vai dizer na sua carta, né? Faça-se participante da vida comum do lar. Esse dia a dia juntos, de alegrar nas pequenas coisas com a esposa ou com o esposo, é um dos princípios para que o matrimônio seja mantido como algo digno e que a gente possa de fato viver feliz no casamento. Gênesis capítulo 2, né, verso 24, que é um texto berço, deixa portanto o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, torna-se os dois uma só carne. E o verso 25 diz: eles estavam nus e não se envergonhavam.
essa ideia de saber da esposa, de estar junto, estar próximo, assegurando a unidade. Verso 19, irmãos, mais um princípio. Essa mulher da tua mocidade, essa mulher que você fez uma aliança quando ela ainda era jovem, né? Há 50 anos atrás, né? Essa mulher, ela precisa ser corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. A ideia aqui desse princípio é que o casamento tem que ser uma fonte de satisfação sexual, irmãos. Ou seja, o casamento tem que ser uma fonte de prazer ou de produção de alegria. E a analogia que Salomão faz, né, é algo interessante, onde ele fala claramente para você se embriagar, inclusive, com as carícias, saciar com os seios em todo o tempo. E ele coloca aqui a esposa como uma corça de amores, uma gazela graciosa. E eu fico imaginando, por que ele não pôs aqui um jabuti? Ou por que ele não pôs aqui um bicho preguiça? Mas corça, gazela. A analogia é simples, irmãos. A vida íntima do casal precisa de fato trazer essa embriaguez de satisfação. E é no casamento que nós temos esse princípio de aproveitar, de satisfazer as necessidades íntimas uns do outro, não por obrigação, não por peso, mas por alegria, ao ponto das carícias ser fonte de embriaguez. A preguiça sexual não está contada entre os princípios bíblicos para a manutenção de um casamento feliz, e nem para a manutenção do matrimônio como digno de honra. Aproveite. Muitas vezes nós somos influenciados por uma doutrina romanista, né, que apresenta o casamento só para procriação. Dentro da perspectiva romanista ou católica, o casamento ele só serve para procriação. E São Francisco de Assis, inclusive, num dos seus escritos sobre o tema, ele diz que o padrão dentro do mundo animal para ser observado pelos casais católicos é o exemplo do elefante. O elefante ele só tem relação, ele só cruza, né, com a fêmea de 2 em 2 anos para gerar uma cria nova. E aí Francisco de Assis chega assim: este é um bom exemplo e deveria ser um modelo. Já pensou? Fazer sexo de 2 em 2 anos para ter filhos, só isso. Essa não é uma perspectiva bíblica do sexo, essa é uma perspectiva católica. Por isso que, inclusive, o planejamento familiar é proibido para eles. Está certo que nenhum católico observa isso, mas é proibido para eles. A questão de qualquer tipo de método anticoncepcional é proibido para eles, apesar que também eles não praticam isso, mas na confissão de fé da igreja, da doutrina da igreja, é proibido. E na visão bíblica, não. Na visão bíblica, um dos princípios do casamento é justamente a satisfação sexual. O casamento feliz, irmãos, passa por isso. O casamento duradouro passa por isso. Um matrimônio digno de honra passa por isso. Por isso que Paulo vai dizer: não vos priveis uns aos outros, exceto por um breve período de tempo, para você se dedicar à oração. Mas não demora muito, diz ele. Não ora muito, não, para que Satanás não te tente por conta da incontinência. É sério, você está achando que é brincadeira? Abra lá então rapidinho comigo, 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 7. A partir do verso 4,
Depois você pode ler em casa com mais devagar, mas ele vai dizer no verso 4, encontrou aí? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Aí você fala assim, olha que machismo. Aí Paulo diz, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A Bíblia nunca foi machista. Ela coloca a satisfação sexual do homem e a satisfação sexual da mulher no mesmo nível. O que mais ele diz? Verso 5: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja, por mútuo consentimento, por algum tempo. Mas não fique orando muito não, para Satanás não te tentar. Então, não vos priveis. Essa é a ideia bíblica. E de igualdade de satisfação. Eu fico imaginando, né? Quando você olha para Salomão, tanto em Provérbios, falando a respeito da mulher virtuosa, que era uma mulher extremamente fora do seu tempo, e vemos princípios na palavra do Senhor a respeito da vida conjugal. Irmãos, mesmo no século XXI, nós ainda não entendemos tais princípios, e por isso muitas vezes passamos aperto dentro da vida conjugal, e o que é pior, tornamos o matrimônio algo como se não fosse digno, e não produzimos a alegria ou a satisfação que o casamento deve produzir. Voltando aqui para Provérbios, o verso de número 20 reforça agora, junto com o verso 21, esse último princípio que eu quero chamar a sua atenção, que diz assim: por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçaria o pé de outro? Por que você vai pensar em adultério? Por que você vai pensar em ter outra? Por que você vai pensar em imoralidade? Por que você vai pensar em promiscuidade? Se você tem a sua fonte, se você tem aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu como presente, né? A ideia da mulher, não, por que você vai pensar em ter outro? Por que você vai pensar em ter experiências fora do casamento? Se você tem a benevolência do Senhor. E aí o verso 21 confirma isso, dizendo: porque os caminhos dos homens, ou do homem, estão perante os olhos de quem? Perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Para um casamento que mantém um matrimônio digno de honra, e um casamento feliz, o último princípio que nós aprendemos aqui, que não é necessariamente aquele que deve ser colocado em prática por último, né? Obviamente, mas é manter a comunhão com Deus, sabendo que Deus está de olho na sua postura como marido, sabendo que Deus está de olho na sua postura como esposa. Quando você vai lá para Pedro, você vê a exortação da postura que a esposa tem que ter para com o marido, inclusive para o marido que não é crente, e depois a exortação que Pedro traz ao marido crente de viver a vida comum do lar, de considerar a mulher como a parte mais frágil, tratando com dignidade. Ele diz assim no final: para que não se interrompam as vossas orações. Quando nós não agimos corretamente no matrimônio e com o nosso cônjuge, isso cria um obstáculo e nos impede de manter comunhão com o próprio Deus, exercer os princípios que o próprio Deus estabeleceu para o relacionamento conjugal. Me conduz a estar em maior intimidade com Deus, a maior comunhão com Deus. Esse é o padrão que o próprio Deus nos apresenta. Não basta conhecer os preceitos e princípios de Deus para o casamento, se Ele, Deus, e os seus preceitos não fizerem parte do nosso dia a dia na vida conjugal. Nada poderá nos levar à felicidade. O caminho que Deus já determinou, já mostrou, o caminho das pedras que Deus já indicou, é aquele que mantém o matrimônio como digno de honra e que te conduz a viver de modo feliz.
não pensando nem em divórcio, muito menos em promiscuidade, adultério ou infidelidade, mas gerando unidade, alegria, prazer e, acima de tudo, honra e glória ao nosso Deus. O que fazer então para manter o casamento ou o matrimônio como digno de honra e viver uma vida conjugal feliz? Para viver um casamento feliz em sua essência, não precisa de grandes coisas. Basta cuidar em observar pequenos princípios, que somados resultarão na vida conjugal que sempre quisemos e sonhamos. Pequenos detalhes, irmãos, para promover a singularidade, a exclusividade, a unidade, a fidelidade, a alegria, a comunhão com Deus. Pequenos detalhes. Ria das situações, compartilhe as suas emoções, façam tudo o que vocês queriam fazer no namoro e não podiam, sejam criativos, surpreendam-se dia a dia, ou seja, sejam felizes. Esse é o indicativo do Senhor. Aproveite aquilo que o matrimônio de fato pode trazer. Aproveite os benefícios e a benevolência que é de fato ter um cônjuge, principalmente um cônjuge que teme e ama ao Senhor, para que possam compartilhar juntos dos sonhos, dos desejos, da dedicação, de uma vida piedosa e de uma vida que exalte o matrimônio como o próprio Deus exalta, fonte de alegria, de prazer, de amparo emocional, de cuidado, de proteção, de provisão, de felicidade. Que esses princípios, portanto, que estudamos juntos aqui em Provérbios, possam fazer parte da sua vida, para que daqui a alguns anos, talvez, nós possamos também estar nos alegrando com as suas bodas, de frutas ou flores ou de ouro, mas as suas bodas. Faça do seu casamento um matrimônio que glorifique ao Senhor. Faça do seu matrimônio algo digno de honra. E que Deus assim nos abençoe. Eu queria convidar os meus pais para que viessem aqui à frente. E dentro do nosso manual litúrgico existe uma premissa de uma leitura, né? Não tem como pedir para o casal, depois de 50 anos, renovar laços. Renovar que laço, meu Deus? Já está um nó cego já. Não tem mais laço, né? Então eu vou deixar aqui, para que vocês possam ler juntos. Eu vou projetar lá também, para que os irmãos acompanhem a leitura aí de vocês. Podem ler juntos. Senhor Deus onipotente, hoje podemos dizer, mais que nunca, muito obrigado. Não poderíamos fazer juntos esse trajeto sem a tua bênção de alimento, proteção, perdão, confiança, respeito e amor. Chegamos até aqui, a tua boa mão nos susteve e nos amparou. Muito obrigado. Agora podemos estar certos de que continuaremos até que a morte nos separe. Mas que este dia ainda esteja longe, pois suplicamos que queremos ver mais netos e quiçá seus filhos. Seja qual for o tempo, sabemos que não nos deixarás no restante da jornada. Que nosso viver ensine outros e em nome de Jesus, nosso Salvador e Mestre. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos? Ó Deus de amor, obrigado
pelo cuidado do Senhor, pela proteção, e como essa leitura desta oração revela que sem a tua ajuda nada disso seria possível. Obrigado porque o Senhor abençoou a vida do meu pai, da minha mãe, e porque eles chegaram até aqui. Que o Senhor continue a preservá-los segundo a tua bondade, segundo o propósito da tua eternidade, para que eles possam continuar sendo modelos para outros de amor ao Senhor acima de todas as coisas, de cumplicidade, de amor, de entrega e da preservação do matrimônio como algo digno de honra. Obrigado a Deus pela família que eles formaram. Obrigado a Deus pelos presentes que eles têm recebido através da vida dos netos e daqueles que ainda hão de vir. Obrigado a Deus pela vida do meu irmão, o Ederson, pela Mirelle. Obrigado também pela minha vida, pela vida da Clarissa, da Eduarda, da Heloísa, do Samuel. Obrigado por essa família que o Senhor concedeu, meu pai, minha mãe, a nós, e também pelo privilégio do convívio que temos, e que possamos nos alegrar dia a dia na tua presença, aproveitando, ó Deus, cada ano que o Senhor ainda nos acrescentar juntos, para que o teu nome seja honrado, glorificado, a tua palavra seja exaltada e o matrimônio seja considerado digno de honra na vida deles. Fique conosco, nos abençoe e abençoe todos os casais que aqui estão, Deus, para que possamos caminhar firme nos princípios e preceitos que estudamos aqui, e que possamos aproveitar o melhor da vida conjugal, segundo o ensinamento da tua palavra. Preserve os casais que aqui estão, ó Deus, presente, e que possamos, ó Deus, segundo a medida da tua bondade e graça, nos alegrar com o avanço ano após ano de cada um deles em fidelidade ao Senhor e em fidelidade uns aos outros. Abençoe-nos, é o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ainda ao Senhor, irmãos, com o hino 395 do nosso cenário. Eu convido aqueles que podem a se colocar em pé, para juntos, em consagração, louvarmos ao nosso Deus, tendo a certeza que quando o amor reina no lar, a gente suporta e supera todas as dificuldades, para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Então, louvemos ao Senhor. Quando reina no lar do seu amor, os caminhos
Deus, obrigado pela vida dos casais e famílias que aqui estão. Como cantamos, ó Deus, que o amor que vem do Senhor possa reinar em cada lar, no relacionamento conjugal e familiar, de modo que assim possamos, fortalecidos pelo Senhor e pela Tua Palavra, fazer, ó Deus, da nossa história uma história digna de honra e de um testemunho fiel ao Senhor, à Tua Palavra e à Tua Igreja. Nos abençoe, ó Deus, a todos, e que o Senhor, ó Deus, fortaleça-nos na fé, na comunhão contigo, para que possamos, ó Deus, desfrutar de cada preceito e princípio que estudamos nessa noite, fazendo o nosso casamento um instrumento da Tua bênção na nossa vida e na vida do nosso cônjuge e também da nossa descendência. Fique conosco ainda, Deus, nos abençoe e nos guarde. É o que nós lhe suplicamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre toda a Igreja de Jesus espalhada por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. E eu não sei se meu pai e minha mãe gostariam de agradecer alguma coisa, ou falar alguma coisa. Quer vir aqui à frente? Não? Obrigado. Tá bom. Deus abençoe. Tá bom.